Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, meu nome é Vitor Franco e nessa dica de mestres, nessa live com a mestra número 1 do Clube dos Mestres da Corrida, a pessoa que eu tenho um carinho enorme, sou fã dela, que é a mestra Nayara Camuzzi. E não poderia, e a gente com a Nayara vai começar. Aê, olha aí! Olá! Como eu dizia, Nayara, você vai ser a primeira de uma série de lives com as mestras do clube, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser no próximo sábado, e nós todo mês de março, né? Nós vamos fazer uma série de lives com as mestras. E eu fiquei muito contente de poder começar essa série com você, porque a mestra número 1, como eu comecei falando, né, não basta apenas ter o conhecimento, né, porque o conhecimento eu partilho com todos, mas muitos captam de maneiras diferentes. E você não, desde que entrou, determinada, disciplinada, aquela história, né? A gente sempre tem coisa para melhorar. Não estou falando que você é perfeita, faz tudo certo. E isso é muito importante o pessoal entender. Mas é uma pessoa que desde o começo eu vi que ia dar certo, falei isso com você, que ia voar na assessoria, e realmente aconteceu o que eu previa, porque estava na cara. Você é muito competente, é dedicada, sabe o que está fazendo e cada vez mais está trilhando o seu caminho. E aí, Nayara, eu não vou nem pedir para você se apresentar, porque eu falo tanto de você aqui, eu falo tanto no YouTube, com os mestres, eu uso o seu perfil no Instagram, mas eu vou mantendo o protocolo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Claro, primeiramente agradecer, né, pelo convite, agradecer também pelas palavras. Como sabem, né, sou Nayara Camuzzi, sou formada já, vou fazer 8 anos de formada na área, né, de educação física. Fiz licenciatura e bacharelado, mas atuo, né, pelo bacharelado, sou treinadora. Comecei como personal trainer, exerço até hoje essa questão do personal, tenho os meus alunos de personal, e agora, né, num espaço de tempo para cá, eu tive uma ênfase maior na corrida e procurei, né, há 2 anos atrás já, a me especializar ainda mais. Assim que eu formei, eu já, com 1 ano de formada, mais ou menos, eu já comecei a me adentrar nessa área, comecei a correr, comecei a estudar, né, fazer cursos, mas estou me especializando, me especializei mesmo nessa área 2 anos atrás e continuo me especializando a cada dia mais aqui com o clube, né? Tem somado muito para a minha vida. Então, basicamente, é isso. Nayara, e nessa nossa série de entrevista com as mestras da corrida, eu vou fazer algumas perguntas que têm a ver tanto com o universo feminino quanto com o universo enquanto treinadora, né? Uma dessas coisas, uma dessas perguntas, é que você fez a sua primeira maratona, aliás, 2, né? No ano passado. Sim. E aí, nesse processo, a primeira foi a Maratona do Rio, depois a Maratona de Vitória, né? Falei assim, Vitor, e aí, faço ou não faço? Tá muito perto, tá muito em cima. Não, vai embora, já tá bem treinada, fez uma maratona bem feita no Rio, aproveita que já tá no embalo, já faz a segunda, né? Não é para ser, não é, como falo, né? Não é o elite, é para a gente ter ali a alegria de completar as maratonas, e já estava bem treinado e depois deu tudo certo. Mas aí a gente encara, às vezes, alguns medos. E não só nossos, mas o medo dos nossos atletas. Eu queria te perguntar, para a gente começar esse bate-papo, como que você lida com uma autossabotagem, seja sua ou dos seus atletas, e desse medo de encarar desafios maiores, como foi o da maratona? Então, eu aprendi isso que eu vou falar aqui agora, né? Eu aprendi muito com os treinos longos e também com a maratona. Por quê?
eu acho que o primeiro ponto é o pensar positivo. Se a gente ficar, eu acho que o primeiro pensamento que vem é aquele pensamento negativo. Será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir, se eu quebrar? Eu vejo um monte de gente quebrar. E esse medo que eu tive é justamente também o medo que eu vejo nas pessoas. Será que nossa, mas é uma distância muito longa. Será que eu vou conseguir? Então, eu acho que o primeiro ponto é substituir esse pensamento. Se você tem vontade e quer, é substituir esse pensamento negativo por um pensamento positivo. E se eu conseguir, que legal que vai ser, e você visualizar você conseguindo, visualizar coisas positivas. Eu acho que isso vai ajudar muito, porque eu sempre bato na tecla aqui falando, não adianta você ter um treinamento físico 100% se sua cabeça, se sua mente não está boa, entendeu? Então, lá na prova, por mais que seu físico esteja bom, a sua parte física esteja 100% preparada, se sua mente estiver ruim, você pode não conseguir concluir a prova por conta dela. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo é ter um bom planejamento, né? Você planejar ali, traçar metas e objetivos atingíveis e atingir. Por quê? Você traçou, foi conseguindo atingir, isso vai te trazer maior confiança. Então, o planejamento e as metas, objetivos, né, atingíveis, vai te trazer maior confiança. E o planejamento envolve isso tudo. Você traçar os objetivos, traçar as metas, a própria visualização, o próprio treinamento, a sua rotina de treino, você se organizar para ir treinar. Eu vou treinar terça, quinta e domingo. Então, na segunda-feira eu vou treinar de manhã cedinho. Então, na segunda-feira à noite eu já vou deixar minhas roupas, minhas coisas preparadas para acordar, não atrasar aí. Porque às vezes acontece de algum imprevisto te atrasar e aí você acaba desistindo, não querendo ir. Então, a organização também faz parte do bom planejamento. E largar a desculpa de lado, né, gente? A desculpa, que hoje eu não estou bem, não é todo dia que nós vamos estar bem, que vamos estar 100%, mas uma frase que já virou clichê aqui com os meus alunos é: treino bom é treino feito. Vai lá e faz. Às vezes, por mais que você pense que o treino vai sair uma bosta, né? Melhor dizendo, ruim, vai sair bom, vai dar bom. Só de você ir já vai dar bom. E aí costuma mesmo ser o melhor. Esses treinos que a gente pensa que vai dar ruim é os que costumam serem os melhores. Então é isso, a dica que eu dou é essa: pensamento positivo, planejamento, organização, sem desculpa, e as coisas vão fluir. Muito bom. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que normalmente os corredores, os nossos atletas recreacionais, eles acabam não obedecendo às vezes a gente, né? Não ouve, né? Que é um problema sério, né? E eu queria te perguntar nessa sequência, quais são os erros mais comuns que os corredores, sejam homens, mulheres, eles cometem nos treinos, e como que você tem feito para evitar esses erros? O que acontece na cabeça do corredor para ele cometer alguns erros, mesmo tendo a orientação da treinadora como você? Às vezes o que acontece muito é a comparação com as outras pessoas. Isso daí é o principal erro, porque a gente não deve se comparar com ninguém. Cada um tem uma rotina, a individualidade biológica, né? O próprio nome já fala, individualidade. Então, cada ser é um ser, cada um tem um processo de evolução. Peraí que meu telefone está tocando. Cada um tem seu processo de evolução, então a gente tem que respeitar isso. Então, às vezes, eu vou evoluir mais devagar do que você, ou você vai evoluir mais devagar que eu, e não cabe a gente ficar se comparando, se julgando por conta disso, entendeu? Porque a corrida envolve vários fatores. Então, esse é um erro muito comum. Outro erro comum é ir para o treino. Muitas pessoas entram, né, com o objetivo de emagrecer, mas aí acaba gostando da corrida e quer evoluir também.
né? Quer cada dia ser melhor, fazer maior distância, baixar o pace. E nesse processo de emagrecimento, ela acaba tendo medo de comer, principalmente carboidrato. E isso é um fator muito importante, porque as pessoas ficam com medo de comer e acabam não tendo energia para ir treinar. Ah, mas eu como antes de treinar. Mas às vezes não é só o fato do pré-treino, é todo o glicogênio ali que já está no seu músculo que vai te ajudar a ter uma boa performance. Então, o medo de comer também influencia muito nesse processo. Levando, né, para o lado das meninas, preocupa muito com o fortalecimento só de membros inferiores, mas esquece ou ignoram por muitas vezes não gostar de treinar membros superiores, e isso para a corrida também é muito importante, ter o core bem fortalecido, o ombro, as costas para melhor postura, né? E de modo geral, até mesmo os homens, né, esquecem de fortalecer as pernas. Às vezes focam muito nos membros superiores, mas acabam ignorando as pernas, e o fortalecimento é muito importante. Aí eu entro num ponto também, Vitor, do fortalecimento. Muitas pessoas querem evoluir na corrida, mas querem meter a bronca lá no treino da musculação. Aí vai correr no outro dia, a perna está hiper mega fadigada. Então, não vai desenvolver. É perigoso até causar uma sobrecarga, né? E levar a lesão. Ah, eu não posso treinar forte? Pode, né? Tudo tem que ter o controle, o planejamento. Não é que não pode, tem que ser bem planejado. Beleza? E a prioridade, né? Prioridades. Outra coisa também que é bem específico para a mulher é a questão do ciclo menstrual. Então, muitas mulheres usam como desculpa: ah, eu tô com cólica, o ciclo menstrual, para não treinar, eu tô indisposta, e realmente fica. Mas e aí? Se sua menstruação durar 7 dias, você vai ficar 7 dias sem treinar? Ah, mas é só nos primeiros dias. E se a sua prova que você tanto preparou, aconteceu isso comigo? Eu preparei para a maratona, vi que ela não ia cair no meu período menstrual. O que aconteceu? Minha menstruação atrasou e caiu justamente no dia da minha maratona. Então, assim, se eu não tivesse treinado isso antes, eu ia ficar psicologicamente abalada, e isso tudo iria me atrapalhar. Então, um conselho sempre que eu dou, né? Treina no pior, se prepara-se para o pior, para você conseguir, para no dia, se o pior acontecer, isso não te abalar psicologicamente, e se não acontecer, você já é lucro. Então você já ganhou, já conseguiu, já ganhou, que eu digo, a sua meta, já conseguiu bater sua meta. Entendeu? Basicamente é isso. Então, conselho muito bom. É porque a gente percebe, né, Ana, que tudo na vida é um equilíbrio, né? Tudo que você falou, fiquei pensando na palavra equilíbrio, né? Seja no fortalecimento de membros superiores, membros inferiores, entre treinar força e treinar corrida, ter esse equilíbrio, essa orientação. Então, por isso que é importante ter um orientador, ter um treinador, ter um personal, ter essa parceria do treinador de corrida com o personal trainer, com o professor da musculação, para entender como que essa pessoa pode evoluir nos seus treinos sem um, às vezes, atrapalhar o outro, né? E aí, já que nós estamos falando de treinadores e você tem a sua assessoria já há alguns anos, eu ia te perguntar qual foi o seu maior desafio até hoje como treinadora de corrida e o que você fez para superar esse desafio? Os desafios são tantos, né, que é até difícil citar, mas logo no início que eu mais notei dificuldade mesmo, até hoje, né, é a questão do nosso... Eu, sendo mulher, geralmente é um espaço muito abordado por homens, treinadores homens, e conseguir conquistar esse espaço, eu sendo mulher, é bem desafiador, porque eu tenho que passar uma confiança, eu tenho que passar uma credibilidade, e o que eu faço
para superar isso é justamente estudar, buscar o conhecimento. Eu acho que é a principal fonte, né? Porque o conhecimento ele é libertador. Então, é isso que me traz mais confiança e, como consequência, aumenta a qualidade das aulas, aumenta a qualidade do meu serviço e isso traz a certa credibilidade. Isso é um dos fatores, né? E, assim, desafio acredito que todo lugar tem, todos os professores, treinadores passam por desafios, cabe a gente a perseverar, né? Não desistir, que é muito difícil, lidar com o ser humano não é fácil, cada um, às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa distorce o que a gente falou, ou a gente também não soube se expressar, né, corretamente. Então, assim, é o desafio, muitas coisas que a gente não controla, que a gente tem que tentar sempre tomar cuidado para não deixar o barco cair, né? Muito bom. Tem um colega que perguntou aqui, o Popó Atletismo, como iniciar um treinamento com quem nunca correu? Eu costumo dizer, Popó, que quem nunca correu é a pessoa que mais precisa de um treinador de corrida. Normalmente a gente cai nessa falácia de que correr é só botar um tênis e sair. Talvez para começar você possa fazer dessa forma, só que é uma forma muito errada. O que eu vejo, que quem se lesiona muito, normalmente não tem treinador. Quando aparecem os atletas no meu Instagram e eu vou conversar, e aí, você tem treinador? Não, qual é a sua prova-alvo? Ah, não, estou lesionado. Aí eu pergunto, já sabendo a resposta, você tem treinador? Não. Então, eu acho que o mais importante para quem vai começar a correr é procurar um treinador. Se a gente fosse comparar com a educação formal, eu diria que a educação infantil precisaria ter os melhores professores. Não na universidade. A universidade todo mundo já sabe ler, já se vira. Você passa um professor ruim na universidade, não vai fazer tanta diferença do que um professor ruim na educação infantil. E na corrida é mais ou menos dessa forma. Quem está começando a correr e nunca correu, precisa ter um treinador para orientar esse caminho, para que ele não comece do jeito errado. E depois é mais difícil. Eu falo isso por experiência própria. Eu comecei sem ser treinador, sem saber exatamente o que eu precisava fazer. Corri durante um ano, depois fui procurar treinador e aí que eu fui melhorar de verdade, né? Mas acho que o caminho é esse, né? É a gente ter um treinador. Mas aí, Nayara, para você eu não vou perguntar isso não, porque eu já respondi, nosso colega aí. Já que a gente está fazendo essa série de lives com as mestras da corrida, eu queria te fazer uma pergunta, e que você abordou um pouco, né, dessa dificuldade de ser uma treinadora de corrida num local que normalmente tem muitos homens. Por exemplo, dos 6 mestres que começaram o clube, você era a única mulher. E eu me lembro que foi logo a número 1, eu falei assim, cara, eu chamei minha esposa e falei assim, Vanessa, entrou uma mulher. Eu achei muito, foi uma surpresa para mim, né? Aí depois entraram mais 5 homens, a segunda mulher, se eu não me engano, foi a Letícia, que só entrou em fevereiro. E depois foram aparecendo outras mestras. Nós teremos aí hoje 5 lives com as mestras, fora as que ainda virão para fazer outros momentos, né? E aí, pensando nisso, eu queria te perguntar qual o conselho que você daria para as mulheres que são formadas em educação física e que querem se tornar treinadoras de corrida. Como que elas podem fazer para se destacar no meio profissional da corrida de rua, assim como você tem se destacado? Primeira coisa é perseverar, não desistir, porque obstáculos, dificuldades, como eu disse, né, vão ter, não tem jeito. E a outra coisa que eu também já falei aqui, buscar conhecimento. Inclusive o clube dos mestres, né, foi assim, uma mudanças, não sei se é mudanças de água, né, que fala, mas foi uma mudança incrível, né, na minha vida profissional. Então, me deu uma abertura,
minha mente abriu, a troca de conhecimento também lá que o clube proporciona, né, com os outros mestres, isso ajuda bastante. Então, resumindo, buscar o conhecimento vai diminuir 99% dos seus problemas. O resto é você com você mesmo. Você tendo conhecimento, tendo credibilidade através do conhecimento que ele proporciona, você vai conseguir atingir todos os seus objetivos, ou a maioria, né? Não é fácil, eu não atingi todos os meus objetivos ainda, tem muito que melhorar, muito ainda o que aprender, mas a Nayara, a assessoria Camuse, antes do clube, era uma coisa, e a assessoria Camuse, depois que entrou para o clube, é outra coisa completamente diferente. Mudou da água para o vinho, muitas coisas boas passaram a acontecer. Foi uma coisa que eu disse para o Vitor, quando eu entrei, né? Falei, Vitor, eu nunca fui atleta de corrida, comecei a fazer corrida depois que eu formei mesmo, né? Por livre e espontânea pressão. Não vou contar a história porque vai ficar muito longo aqui. Mas aí acabei me apaixonando pela corrida e comecei eu mesma juntar o pessoal com um grupinho aqui de Iguaçuí mesmo, com outros professores, a se reunir, né, para treinar. Acabou que eu perseverei com o grupo, não foi fácil, não é fácil, veio a pandemia também para ajudar. Enfim, até perdi o que eu estava falando. Lembrei. Eu nunca fiz parte de uma assessoria de corrida, isso que eu quero dizer. Eu nunca fiz parte, eu não sabia como que funcionava uma assessoria de corrida. Então, isso para mim foi muito difícil. Eu ficava assim, cara, o que os outros treinadores fazem nessa situação, na outra? Então, o clube, ele me ajudou muito nessa questão prática e veio também para somar na questão teórica de conhecimento. Nós temos aulas, né, semanais, semanais, todas as terças. Então, as atualizações, tem o grupo que acontece a troca de conhecimento no WhatsApp. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou lá nesse grupo e os outros professores super colaboram, ajudam. Nayara, eu faço isso, eu faço aquilo, da mesma forma que os outros também colocam as dúvidas. E essa troca de conhecimento, né, foi muito somatória para a minha vida, isso tudo. Então, é isso, independente de entrar no clube ou não, buscar o conhecimento, eu acho que é a fonte. E tem um outro detalhe que eu sempre comento, quando alguém me pergunta assim, Vitor, mas aqui na minha cidade é muito difícil, aqui no interior. Eu falei assim, olha, é difícil em todo lugar, com certeza. Mas você falar que no interior é mais difícil, eu vou te apresentar. Eu sempre falo assim, vou te apresentar a Nayara, para você ver como crescer independente do local onde você more. Principalmente se for presencial, você não precisa, a gente tem na cabeça assim, poxa, é muito difícil. Mas imagina só, qualquer cidade que você viva, você vai precisar de 50 pessoas. Não é difícil você ter 50 corredores numa cidade, na sua assessoria, sabe? Não é ter 100, não é ter 1000 pessoas presencial todos os dias. Mas, são 50 pessoas no presencial, 50 no online, já são 100 atletas. Já é um bom caminho. Então, assim, a gente precisa entender, né? Você já fez uma outra live aqui, já deu umas dicas bacanas, foi exatamente sobre isso, como crescer a assessoria de corrida, mesmo morando no interior. E aí o caminho foi o Instagram, foram as redes sociais. E isso para mim é muito importante, ter você aqui no clube e poder sempre usar o seu falar, citar o seu caso de sucesso para outras pessoas que tenham essa mesma objeção em relação a crescer a assessoria, né? Nayara, olha, obrigado demais por mais essa live. Deixa um abraço aí para a turma aí, que tem muito aluno seu aí por aqui. Pode deixar, Vitor. Eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade e tamo junto. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo. E ninguém evolui sozinho, né? Por isso que a gente está aqui. É isso aí. Valeu. Verdade. Valeu, Vitor.